Aqui a gente mostra a verdade, eu peço um segundinho grátis, inscreva-se no canal. Agora vamos falar dos cortes do Bolsonaro. Olha só, tá para ser cortado no mínimo 3 bilhões e 280 milhões da educação. O Ministério da Educação já falou, ok, vamos cortar das universidades federais, vamos cortar dos institutos federais, vamos cortar do FNDE, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que vai para a educação básica, e vamos cortar do INPE, que é o Instituto de Pesquisa. Quer dizer, vamos cortar INEP, do INEP, que é quem organiza o Enem. Vamos cortar de todas as áreas. Vamos cortar da educação mais básica para as criancinhas. Vamos cortar dos institutos federais, que aí é educação de ensino médio e tudo mais. E vamos cortar das universidades federais. Vamos cortar de todas as áreas da educação. Aí, o Ministério da Saúde ainda não detalhou de onde vão tirar e ainda não confirmou quanto vai ser. Dizem entre 3 a 5 bilhões vão sair da saúde. O Brasil tentando se recuperar aí de 1 milhão de mortos da pandemia, que a gente sabe que 666 mil não foi muito mais do que isso. E aí o Bolsonaro vai lá e corta a verba da saúde. Ao mesmo tempo que ele corta a verba da saúde, uma boa verba que ele está cortando da saúde, ele permite o aumento, a primeira vez, o maior aumento em 22 anos, do preço dos planos de saúde. Então os planos de saúde vão lucrar muito mais e aí as pessoas vão ficar cada vez mais desesperadas para ter um plano de saúde mesmo pagando mais caro. Por quê? Porque o SUS vai ficar cada vez pior e pior e pior. Eles estão sucateando o SUS, vai ser uma porcaria o SUS. As pessoas falam, caramba, eu vou ter que pagar um plano de saúde. E aí o Bolsonaro autoriza aumento de preços abusivos. E aí ou você paga e tem um plano de saúde ruim, pagando muito. E olha, eu vou te falar, eu tive plano de saúde quando eu morei na Espanha, eu tive na Polônia, eu vou te falar. 500 euros por ano. Na época que o euro estava a 4 reais, era 2 mil reais por ano. Não é por mês, não, por ano. Cobria a cirurgia, cobria a consulta, cobria absolutamente tudo. Nenhum plano de saúde no Brasil. E olha, eu tava vendo, quando eu tava morando no Brasil, eu tava vendo 350, 400 reais no mínimo. Não cobriu absolutamente nada. Só para você ter ideia de como no Brasil é muito superfaturado e eles não dão absolutamente nada. Mas as pessoas vão preferir isso do que o SUS. Então o Bolsonaro está cortando isso e aí ele disse que cortando 14 bilhões ele vai ter dinheiro para dar o aumento dos servidores. Os servidores querem aumento, mas também querem aumento retroativo, porque o Bolsonaro não deu aumento antes. Só que isso o Bolsonaro não vai dar. Ele falou que a pasta da economia, ou seja, escolhidos pelo governo Bolsonaro, todos nomeados pelo Bolsonaro, disseram o seguinte, olha, ou vai ser um aumento de 5% a partir de agora, aumento linear, ou não, acabou, não vai ter absolutamente nada. Aí parte do dinheiro vão usar para pagar processos, aí tem a melhor parte, uma parte vai para o Plano Safra, o Plano Safra, durante o governo Bolsonaro, ele foi remodelado para ser uma verba, e eu tô falando aí de mais de 1 bilhão de reais, desses 14 aí, mais de 1 bilhão vão para esse Plano Safra, que o Bolsonaro remodelou para que seja um plano apenas para ruralistas bilionários poderem comprar trator e maquinário mais barato. É isso, o governo dando dinheiro para os bilionários. Ah, mas e os agricultores de baixa renda, agricultura familiar? Não, nenhum centavo para eles, nenhum centavo, não. Só para os bilionários, aqueles que já estão lucrando muito, aqueles que estão assim, nunca imaginaram nas vidas deles nadarem em tanto dinheiro, em tantos bilhões quando estão nadando agora, esses aí, mais 1 bilhão e 100 milhões para eles. Dinheiro cortado da saúde e da educação, tá? Aí, também, para o agro, e aí ele coloca agrotech, ou seja, também para financiar, não é nem financiar, é para dar mesmo dinheiro para mais ruralistas bilionários, mais 2 bilhões. Então, dos 14 bilhões, vão aí mais de 10%, bem mais, 20% praticamente, vão para o agro. Então, o Bolsonaro, a grande mídia, você vê lá a matéria na CNN, põe o Google depois do vídeo, põe lá, 14 bilhões, saúde e educação. Aí você vai ver a matéria na CNN, no G1, você vai ver no Jovem Pan, na Folha. Aí você vai ver, em todos eles explicam no título que isso é para dar reajuste aos servidores. Ou seja, a grande imprensa faz o jogo do governo Bolsonaro, que é jogar a população contra os servidores públicos. A culpa é do servidor público, estão cortando a ideia da saúde e educação, porque esses gananciosos querem 5% de aumento. É isso que a mídia quer colocar na cabeça das pessoas. Só que não. Os servidores têm que ter aumento. Só que o governo Bolsonaro, em vez de colocar o aumento na lei de diretrizes orçamentárias, que foi votada lá atrás, em outubro, em novembro, quando os servidores já estavam pedindo aumento, não colocou. Aí depois, em vez de colocar na lei do orçamento desse ano, lá atrás também, no ano passado, não colocou.
Em vez do Bolsonaro pegar, por exemplo, é fogo, né? Por exemplo, o lucro da Petrobras, foram 104 bilhões de lucro no ano passado. Aí 101 bilhões a Petrobras deu para os acionistas. A maioria são bancos estrangeiros, donos de grandes conglomerados da grande mídia, por isso que eles passam pano para o Bolsonaro na questão econômica e tudo mais. Em vez de falar o seguinte, olha, nenhuma empresa no mundo paga 97% do seu lucro em dividendos. Vamos fazer igual as outras petroleiras que pagam entre 10% a 30%, e aí dá lá para os acionistas desse lucro exorbitante que é sugando da gente, né? A gente está pagando gasolina, diesel, gás a mais, em vez de pegar esse lucro e falar, não, vamos colocar ali, ó, 50, 60 bilhões no orçamento federal, aí vai ter dinheiro da Petrobras, que é uma empresa estatal que tem sua função social, vai ter dinheiro pra gente, ó, a gente vai poder dar aumento para os servidores, vai poder dar um aumento retroativo, vai poder contratar mais servidores, vai poder dar aumento para professores, vai poder investir mais na saúde, na educação. Não. Vamos dar esse dinheiro todo para os acionistas da Petrobras. E aí foi isso que o governo Bolsonaro fez. O Bolsonaro finge que não é com ele, mas é. Ele tinha dezenas de soluções diferentes para dar esse aumento, inclusive se quisesse aumento retroativo aos servidores. E aumentos maiores aos servidores, sem cortar de saúde, sem cortar de educação e sem cortar de nada que ia impactar a vida de nenhum brasileiro negativamente. Mas não, ele faz exatamente isso. E aí a grande mídia ainda tenta colocar, olha só o jogo da grande mídia. Primeiro tenta jogar a população contra os servidores, falando, ó, tá cortando da saúde e da educação para dar para eles. E depois tenta jogar os servidores pro Bolsonaro, dizendo, ó, o Bolsonaro tá aí, ó, cortando na carne para dar o aumento para os servidores. É quase impossível, mas o Bolsonaro tá tentando, viu? Quem não deixa é o Paulo Guedes, que não é o Paulo, eles não dão o nome Paulo Guedes. É a pasta da economia que não tá dizendo equipe econômica, mas o Bolsonaro tá tentando aí, para ver se os servidores falam, olha, o Bolsonaro pelo menos tentou. Aí na mesma matéria, eles ainda acenam pros policiais militares, federais, dizendo, ó, gente do governo, aliados do Bolsonaro, querem que seja um aumento ainda maior para a área da segurança, para os servidores da área de segurança pública, ou seja, policiais militares, policiais federais, PRF. Sendo que o Bolsonaro não quer, se ele quisesse ele tinha como fazer isso. Vou te dar um outro exemplo, o Bolsonaro, ele privatizou uma refinaria na Bahia, valia 21 bilhões, ele privatizou, ele vendeu, ele entregou por 10 bilhões, foram 11 bilhões roubados só nessa aí. 11 bilhões dava o aumento aí dos policiais, dos servidores também. Esse aumento dos servidores, o Bolsonaro está desviando 14 bilhões do orçamento, o aumento dos servidores custa 6 bilhões e 300 milhões, quer dizer, são aí 8 bilhões que o Bolsonaro está tirando para outras coisas. Então, esses 11 bilhões que ele roubou na venda da refinaria, dava para pagar aí o aumento dos servidores e dar um aumento ainda maior. Se custa 6 e pouco, ele roubou 11 na refinaria, dava para dar um aumento bem maior que 5%. Mas não. Vamos usar a grande mídia. E o pior é que aí você vê que tem servidores, alguns poucos, acredito que os que estão assistindo o Plantão Brasil não são esses, que acreditam na boa vontade do Bolsonaro. E aí é uma coisa assim, exercício de memória. Lembra daquela reunião ministerial de 22 de abril de 2020, que depois a STF tornou pública? O Paulo Guedes falava, ó, já colocamos uma granada no bolso do inimigo, falando sobre os servidores. E aí ele falava sobre como empobrecer os servidores para depois fazer a reforma administrativa. Porque se os servidores estiverem cada vez mais pobres e uns contra os outros, eles não se unem, é mais fácil fazer a reforma administrativa. Por isso eu peço a inscrição e que se inscreva nas outras redes sociais. Falou!